Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast, ele é patrocinado pela Bíblia da Lei da Atração. Saiba todos os mistérios e segredos da Lei da Atração a partir das antigas civilizações. Quer saber como? Clica no primeiro link da descrição. Nessa 10ª lei, dentro dessa série, né, das 33 leis espirituais do universo, a gente vai falar sobre a lei da polaridade, né? E é uma das leis que a gente consegue entender como um todo, até mesmo o momento atual da humanidade. De uma certa maneira, a gente consegue inclusive entender o que está se passando, não só em um determinado país, mas até mesmo na sua vizinhança, na sua família e até mesmo dentro de você. Tá? Primeiro que você vai, ou já ouviu falar, ou mesmo já deve ter lido, né, sobre a lei da polaridade, às vezes no Caibalion, né, do Hermes Trismegistus, dos Três Iniciados, ou mesmo em outro lugar. A gente já tem até uma série aqui nos podcasts de vídeos sobre as leis, né, herméticas. Você pode procurar também. Nesse caso, a gente vai passar uma outra perspectiva, inclusive para a gente conseguir entender com uma outra linha de raciocínio, tá legal? Pegando a etimologia, né, a palavra polaridade vem de polo, né, do latim polius, né? E no caso, o latim, né, nesse caso específico, a palavra polius não é latina, ela veio do grego, né, naquele período helenístico, onde os romanos eles dominaram a Grécia, né, aliás, que hoje a gente conhece como Grécia, né, mas não era Grécia naquela época, mas neste caso eles pegaram do grego polos, né, que significa eixo, poste, mastro, né. Então seria, vou pegar o significado de eixo, né? Então, as polaridades representam os eixos da vida. Então, quando a gente pensa sobre os eixos da sua vida, a gente pode dizer, por exemplo, quando você está alegre e quando você está triste. Quando você está bem, quando você está mal. Quando, na verdade, você está motivada ou você está desmotivado, certo? Isso é fácil de compreender. Mas a gente pode entender isso de uma perspectiva até mais ampla, né? O mundo, a esquerda, a direita, né? Lutando entre si. A gente vai ver pessoas brigando aí pelos seus direitos, né? Colocar entre aspas, porque a gente sabe que, na verdade, a gente está dentro de uma matrix mental. Por mais que você tente lutar pelos seus direitos, você sabe que, na verdade, existe uma agenda por trás, né? Tudo tem uma agenda. E a agenda, na verdade, do mundo, a gente sabe que não é a nossa agenda, digo, no sentido de expansão da humanidade. Se assim o fosse, na verdade, nós estaríamos com outras tecnologias, já faríamos parte de uma família intergaláctica, né? Que não chamaríamos mais de extraterrestres, né? Que a gente sabe que também a gente não é daqui, né? Somos seres divinos, né? Não viemos daquilo que, na verdade, nós aprendemos. Né? E aí, no caso, a gente ia criar um colapso, né? Colapso governamental, porque não precisava, energético, empresa, acabaria tudo, né? Tem até um mentor nosso que a gente segue, porque a gente faz parte do programa, que é o C5, o Dr. Stephen Greer, né? O Dr. Stephen Greer. Recomendo muito o trabalho deles, se você quiser saber mais sobre isso, tá? Mas enfim, voltando. Polaridade tem a ver com tudo que você faz, né? Então, quando a gente pensa até mesmo no Caibalion, né? Então tem a ver com aquilo que tem dois lados, né? Até numa perspectiva taoísta, confucionista, né? O Lao Tse trouxe muito isso e também o Confúcio, né? O Lao Tse falava muito sobre isso no sentido de até mesmo do Tao, né? Que vai representar o que a gente conhece hoje como o Yin Yang, né? E o Yin Yang, às vezes, hoje a gente tem várias, né, às vezes, denominações, né, eu acompanho muito, assim, imagens, né, que o pessoal faz, né, então tem, às vezes, coloca um peixe e o outro peixe, né, então um peixe preto, um peixe branco, né, e aí, no caso, o olho preto, o olho branco, né, então seria essa denominação, então, entre frio, calor, é, por exemplo, dia e noite, sol e lua, né? Aí entra o princípio do gênero também, lógico, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas o grande lance disso tudo é você entender que isso reverbera também na história da humanidade. Tem até eu vou dizer um mantra, mas tem uma máxima, né? Uma máxima romana que eles usavam e até hoje o governo oculto usa na Matrix Mental, que é dividere et impera, né? Que significa divide e conquista. E até hoje funciona, né? Porque quem hoje se considera de esquerda ou mesmo de direita, na verdade está jogando o jogo que é de um terceiro. A gente sempre fala de uma matrix aí da tríade, né? Isso tem a ver com Hegel, né? Se você gosta de filosofia, quer estudar um pouquinho mais, mas seria a dialética, né? Mas aí, no caso, até o Sócrates lá atrás também vai falar
da maiêutica, que seria a dialética dele, né, de argumentação, até mesmo de ironia. Nesse caso aqui, o Hegel ele vai falar de tese, antitese, né, e síntese, né? E quando a gente fala sobre o mundo, é problema, reação, solução, né? Então, eles criam o problema, e as pessoas começam a acreditar que isso é um problema. Eles dão um problema-reação, né? Então, você tem que reagir dessa maneira, e dão a solução. Então, isso está claro, né, dentro da história da humanidade como um todo, há milênios, mas as pessoas às vezes não querem enxergar. Mas isso aqui é uma forma de a gente enxergar a lei da polaridade, né? Como outras formas também. Mas o que eu quero dizer para você em relação a você que está me escutando, me assistindo, me sentindo agora? Se tudo é polar, você não tem como considerar que, na verdade, uma pessoa que pensa diferente de você, ela é pior ou melhor que você. Ela é um outro ser vivo, né? Um outro ser espiritual, um outro ser terráqueo, que também tem limitações como você, que também tem pontos fracos e pontos fortes como você, que também quer expandir como você, né? Ah, Diego, mas eu conheço pessoas que não querem expandir. Sim, tem um monte, né? Eu não tô dizendo que todo mundo quer, mas ao mesmo tempo tem gente que quer, né? Então, assim, a gente tem que entender que se tudo é polar, então não comece a achar que, na verdade, você é o centro das atenções ou mesmo você é a rainha ou rei, né? Da cocada preta que a gente falava, né? Ou no sentido de você sempre achar, né? E eu amo cocada, eu sou nordestino também, minha mãe, né? Mas pra quem gosta de cocada aí, né? Cocada preta, cocada branca, nossa, eu amo. Enfim, falando de comida, eu tô quase no almoço aqui, tô gravando. Mas enfim, voltando. Pessoal, eu quero dizer pra você, comece a pensar de uma outra perspectiva, né? Então, a diferença... Então, aliás, desculpa. Vamos começar. A gente não é treinado a pensar como um todo. A gente é pensado desde criança no sistema atual da matrix mental de separação. O que é a separação? Que, na verdade, um é outro, né? Então, a gente não consegue pensar, por exemplo, que as diferenças nos fazem superiores, né? Esse é o primeiro aspecto. Então, você já aprende a separação, né? Se você aprende a separação de lá e ninguém reverbera um outro tipo de conhecimento, ou mesmo uma reprogramação, você vai achar que é assim que a humanidade foi ou será, certo? Mas aí quando você começa a ver que, na verdade, não é a separação que a humanidade fortaleceu e cresceu, mas foi o conjunto, ou seja, a cooperação, né? E aqui eu não estou dizendo de competição. Competição é uma outra coisa, tá? Não tem a ver com isso. Mas a cooperação, ou seja, pessoas que pensam diferentes, né? Pensam diferente, desculpa, e têm ideias diferentes, é que fortaleceram a humanidade a crescer, é isso que, na verdade, vai fortalecer sempre a humanidade. Por isso que a polaridade é tão poderosa. E é tão poderosa que, até hoje, né, as pessoas são controladas pelas diferenças, entendeu? E eu não tô querendo aqui dizer... Aqui não tem nada a ver numa perspectiva ideológica, partidária, ou mesmo de grupo de minoria, né? Porque às vezes as pessoas, hoje, elas, além de não saberem nem interpretar um livro de português, ou mesmo Machado de Assis, uns Lusíadas de Camões, sei lá, Inês de Castro, né? Que seria um dos contos que tem lá, Gil Vicente, um romantismo aí, né? Álvares de Azevedo, Castro Alves, ou mesmo realismo, né? Você vai ter aí, entre outras escolas literárias da língua portuguesa, eu tô falando, né? Fora outras línguas, né? Independente do seu país, a gente tem uma variedade literária gigantesca, né? O classicismo, né? Estudar os gregos, romanos, tudo aquilo que nós fomos, somos e seremos, né? Quanto mais você entende isso, mais você vai entender, caramba, eu não sei de nada mesmo. Isso é polar, né? Então, assim, às vezes a pessoa fica na superficialidade e isso não é legal pra você. E o que isso tem a ver com o seu dinheiro, né? Talvez você tenha pensando, o que isso tem a ver com a minha família? O que tem a ver com saúde? O que tem a ver, por exemplo, o meu trabalho? Quando você pensa nessa perspectiva, principalmente, vamos pensar num exemplo prático no trabalho, você começa a entender que a outra pessoa, às vezes, no trabalho em equipe, que você está, né, às vezes, num setor, a pessoa não vai concordar com você. Isso vai acontecer. Mas, às vezes, um ponto de vista que eu não gosto de usar a palavra ponto de vista, mas, às vezes, uma ideia que essa pessoa... Porque, às vezes, a pessoa interpreta errado. Uma ideia que a outra pessoa teve vai ser melhor que a sua. E, por causa disso, o setor vai crescer como um todo. Mas aí, se entrar o ego, entrar a teimosia sua, às vezes você vai querer, não, sua ideia tá errada. Não, mas a ideia dele ou dela tava melhor, entendeu? Outro caso é, por exemplo, você tá tentando enriquecer de uma maneira que, na verdade, você sabe que é ilícita, até pra você. Você não tá se sentindo bem, né? Então, assim, vai chegar uma hora que isso
vai equalizar de uma maneira muito negativa. Então, assim, caramba, será que na verdade esse é o caminho para você? Tá? Isso é o polar, entendeu? Sempre resgatando você para pensar. Isso é uma perspectiva espiritual, respiração, vamos dizer assim, né? Como se fosse alquímica, te leva à compreensão que você não é aquilo que você acha que você é muito diferente, você é o oposto. E por isso que a gente tem esse lado sombras e o lado luz, vamos pensar. Né? E as pessoas adoram falar do lado luz, né? Ah, eu sou uma pessoa iluminada, eu sou uma pessoa espiritualizada. Não, você não é. Você é o seu lado sombra, você é pura escuridão. Você é céu e você é inferno, né? E as pessoas não gostam. Não, Diego, mas isso eu não sou. Não, é sim, todo mundo é. Como o universo, por exemplo, tem a ordem, tem o caos, né? Tem o buraco negro e tem a supernova, né? A mesma coisa é você. Não queira achar que, na verdade, você não segue a lei natural. Por isso que tá. Quando você respeita a polaridade te respeita. E você consegue chegar naquele lado. Por isso que essa lei, às vezes, é um pouco mais intangível, né? Às vezes você acha que, na verdade, não tem muito a ver com você. Mas muito pelo contrário. Talvez é essa lei que você não está fazendo. Até para te ajudar no entendimento de tudo isso, a gente tem a Bíblia da Lei da Atração, que é um livro digital que a gente preparou com muito carinho para você que quer se aprofundar nesse conceito. Para saber sobre isso, clica no primeiro link da descrição. Muito fácil, muito simples. Você só rolar aqui para baixo, no seu celular, no seu tablet ou computador. Clica lá que você vai ser redirecionado para um novo site e vai ter mais informações. Se fizer sentido para você, adquira que vai valer muito a pena, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você. Nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.